Abra sua Bíblia para a nossa meditação esta noite, em Mateus, Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, eu quero tratar do tema caridade essa noite. Caridade. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 a 4. Mas antes de lermos, esse tema, a caridade, em geral, ele é um tema muito presente na maioria das grandes religiões. Especialmente no Brasil, que aqui nós possuímos uma influência católica romana muito forte e uma influência espírita também, né? O Brasil é o país que se encontra o maior número de praticantes dessa religião, né? Os espíritas. Por conta disso, nós vivemos sob uma influência dessas duas religiões, né? E especialmente nelas nós vemos a caridade como um tema central, como um tema grande, né? E essas tradições, essas religiões, elas frequentemente veem a caridade como a virtude perfeita, como a virtude que conecta o indivíduo a Deus. No Espiritismo, em particular, a caridade é vista como um caminho para a salvação, como um caminho para a transformação espiritual. E aí nós temos uma famosa citação de Allan Kardec, que ilustra bem o peso que a caridade tem, né? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E como crentes, nós como discípulos de Cristo, como nós nos relacionamos com essa questão? Qual é a motivação do discípulo de Cristo para praticar a caridade? Essa questão é a questão que Jesus trata nesse trecho do Sermão do Monte, que nós vamos ler agora, Mateus 6, de 1 a 4. Mateus 6, de 1 a 4, diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus instrução neste momento que nós meditamos em sua palavra. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez, Senhor Deus, nós nos encontramos diante do Senhor, nos derramamos diante do Senhor em oração e nós pedimos, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a entender a mensagem da sua palavra, nos ajuda, Senhor Deus, a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, que a sua mensagem, Senhor Deus, encontre moradia no nosso coração, na nossa mente, nos ajuda e nos habilita a compreender e poder viver as verdades ensinadas na sua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como eu disse, essa questão, esse tema da caridade, nessa passagem que nós lemos, ele está inserido no contexto do Sermão do Monte. Sermão do Monte, especificamente na parte em que Jesus trata
desses atos de caridade, desses atos de justiça, né? A caridade, a oração e o jejum. O Sermão do Monte, que começa ali no capítulo 5 de Mateus, ele tem algumas sessões diferentes. A primeira sessão, que vai ali do versículo 3 até o versículo 12, que são ali as bem-aventuranças, é Jesus descrevendo as características dos discípulos dele, as características dos moradores ou dos habitantes do reino do céu, as nossas características. Deus ali descreve quais são as características do cidadão do reino dos céus. Depois, numa outra sessão, Jesus explica como esse cidadão dos céus, ele se relaciona com o mundo, como ele reage ao mundo, ali do versículo 13 até o versículo 16. E depois, por fim, Jesus ensina sobre a relação do cidadão do céu com a lei, corrigindo a heresia farisaica e o modo distorcido como os fariseus ensinavam a lei, né? E é nessa última sessão que eu quero destacar o versículo 20 de Mateus 5. Mateus 5, 20 diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quando Jesus estava ensinando sobre a relação entre o cidadão do céu com a lei, ele ensina sobre o caráter interno da lei, sobre o espírito da lei. É nessa sessão aqui que ele vai falar, por exemplo, sobre o adultério. Enquanto os fariseus eles se gabavam porque eles nunca tinham traído, né, suas esposas, suas mulheres, Jesus chega e fala: o fato de você olhar e desejar a mulher que não é sua já te torna um traidor, né? Já te faz um adúltero. Então veja que Jesus aqui ele está corrigindo o ensinamento equivocado dos fariseus. Então, quando Jesus fala sobre ter uma justiça superior à dos fariseus, ele está falando da forma ele não está falando da forma qualitativa, de apenas cumprir mais leis, mas ele está tratando da forma qualitativa, né? Do aspecto, do caráter interior da lei. O espírito da lei opera no coração, e as ações externas só por ela mesma, né, as ações externas sozinhas, elas não são suficientes para demonstrar uma intenção pura do coração. Não são suficientes para demonstrar um coração transformado. E esse ensino de Jesus não era algo novo. Jesus não estava adicionando algo à lei. Jesus estava apenas corrigindo o ensino errado. Isso que Jesus ensina aqui deveria ser a maneira como os judeus viviam e ensinavam, mas não eram assim que eles estavam vivendo, e não era isso que eles estavam ensinando. Vejam o que diz Deuteronômio 30, versículo 6. Deuteronômio 30, versículo 6. Isso destacando para nós que os ensinos de Jesus não era algo novo. Deuteronômio 36. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Vejam que é sobre o coração que a lei fala. É um coração circuncidado que ama a Deus de todo o coração, com toda a sua força. Então isso não era algo novo. Essa intenção interna, esse caráter interior da lei, não era algo novo. E os fariseus aderiam a mais de 600 leis diferentes. Poucas delas estavam realmente na lei, na lei de Moisés. A grande maioria delas eram leis criadas, inventadas pelos rabinos, né? Mas eles falhavam em viver e falhavam em ensinar o aspecto interno da lei. É por isso que Jesus vai os corrigindo. Inicialmente, quando nós demos o versículo 20, né, de Mateus 5,
quando ele fala sobre que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus, isso pode até gerar um pouco de temor, né? Mas como que eu vou conseguir viver de um jeito mais piedoso do que eles, sendo que eles obedeciam mais de 600 leis? E eles eram cuidadosos para obedecer todas essas leis. Como que eu vou ser mais justo que eles? Só que fica claro que Jesus chama para uma justiça que brota do coração, que não é simplesmente algo que pode se ver ou algo que pode fazer, mas é sobre qualidade, não é sobre quantidade, é sobre a transformação interior. E aí nós chegamos nessa passagem de Mateus 6, em que Jesus vai tratar sobre a seguinte lição. Vamos ler de novo o versículo 1 de Mateus 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Guardai-vos. Jesus, aqui nesse versículo, no início desse versículo, está nos dando a seguinte lição: não usem o testemunho espiritual de vocês para bens, para ganho pessoal. Não usem testemunho espiritual para benefício pessoal. No judaísmo da época, a caridade, a oração, o jejum, eles eram pilares ali de uma vida de piedade. E os fariseus acreditavam que a caridade impulsionava esses outros dois, a oração e o jejum. Porque quando eles iam fazer a sua caridade, eles tocavam trombetas, eles tocavam sinos, e eles iam juntando ali um público, juntando uma plateia. E dali eles iam para a sinagoga orar, e todos aquela plateia ia junto assistindo eles orarem. E depois eles saíam mostrando os seus rostos desfigurados, como eles passavam ali a noite, o dia jejuando. Então a caridade impulsionava essas outros pilares da piedade, porque era com ela que eles conseguiam as suas plateias. Eles iam nas praças anunciando a sua caridade para conseguir a sua plateia. E há um paralelo moderno que nós podemos, que fica bem claro para a gente, que são dos influenciadores gospels da nossa época, que com uma mão eles entregam a caridade e com a outra eles tiram a selfie para postar nas redes sociais, né? Muito semelhante àquilo que faziam os fariseus, né? As pessoas frequentemente avaliam santidade, avaliam vida com Deus por número de seguidores, por número de visualizações. Essa pregação aqui não tem muita visualização, não deve ser muito boa, né? Esse pastor aqui não tem muito seguidor, ele não deve ser muito bom, né? Infelizmente, isso ainda acontece nos dias de hoje. E Jesus, ele ensina claramente: não usem o testemunho espiritual de vocês, não usem as obras de piedade de vocês para benefício próprio. Não é para que vocês sejam beneficiados. A caridade que vocês fazem, as boas obras, o serviço espiritual que vocês prestam, não é para o benefício próprio, não deve ser usado em benefício próprio. Guardai-vos, versículo 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Vejam, nós não fomos chamados para mostrar as nossas obras ou para exercer, e aqui exercer é fazer, né? Fazer a nossa justiça, fazer as obras de piedade. Nós não fomos já chamados para viver uma vida diante dos homens. Nós não fomos chamados para viver uma vida diante dos homens, à mercê daquilo que a sociedade pensa ou a sociedade acha. As nossas vidas, nós somos chamados para viver como os discípulos de Cristo devem viver a sua vida diante de Deus. Diante de Deus, né? Corandeu, ou diante da face de Deus. Isso significa, meus irmãos, realizar todas as nossas ações para a glória de Deus. Não há um aspecto da nossa vida que não deve ser feito para a glória de Deus. Vejam, por exemplo, 1 Coríntios 10. Eu acredito que quando nós falamos sobre isso, sobre viver uma vida que todos os seus atos refletem, ou que o objetivo principal de tudo aquilo que você faz é a glória de Deus, eu tenho certeza que você se lembra dessa passagem. 1 Coríntios 10, 31.
1 Coríntios 10, 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós vivemos assim, meus irmãos, tendo entendendo isso, nós usamos o nosso testemunho não para proveito pessoal, mas quando nós nos esforçamos e tomamos cada decisão, damos cada passo na nossa vida, quando nós fazemos isso para a glória de Deus, aí sim a nossa justiça excede em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, porque o ensino de Jesus é interno, ele começa no coração. Ele começa no coração e ele transforma as nossas expressões externas. Ele transforma primeiramente o nosso entendimento e o nosso coração, e aí sim ele transforma, de dentro para fora, ele transforma as nossas expressões externas. E aí vem a pergunta decisiva, a pergunta-chave deste primeiro versículo: por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz? O que é aquilo que te move a tomar as decisões da sua vida? Né? Eu gosto de uma ilustração, eu acabei me esquecendo o nome do pastor, mas eu vi em uma pregação, o pastor ele conta essa história aqui, pastor Ronaldo Lindório, ele está contando uma pregação que ele foi pregar numa igreja, era aniversário da igreja, ele foi pregar, e aí ele fez a pregação dele, e no final ele se sentou do lado da Dona Maria, e aí subiu o pastor da igreja e ele começou a agradecer todo mundo, né? Agradeceu o pessoal que fez a decoração da igreja, agradeceu o pessoal do louvor, e bem na frente, assim, do lado do púlpito, tinha um bolo. E agradeceu todo mundo e ele esqueceu de agradecer a Dona Maria, que fez o bolo. E aí disse que o pastor Lindório, sentado assim, ele ouviu um cochicho assim: ano que vem não vai ter bolo não. Ano que vem não vai ter bolo na festa. O que é que nos move, meus irmãos? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que nós tomamos as nossas decisões? Esse exemplo, ele revela algo que está presente em todos nós. Uma tendência que nós temos de sempre buscar reconhecimento pelo serviço. De sempre querer buscar ser reconhecido, né? Essa é a motivação, muitas vezes, do nosso coração quando nós tomamos decisões, quando nós fazemos alguma coisa. É querer ser reconhecido, é querer buscar um reconhecimento, seja uma palavra de reconhecimento, seja uma ação que revela gratidão. Nós devemos, meus irmãos, oferecer os nossos atos de justiça a Deus. Nós devemos oferecer os nossos atos de piedade, os nossos atos de caridade a Deus, para a glória dele. E o que deve motivar esses atos é a glória de Deus. É a justiça de Deus. E aí no final do versículo 1 Jesus diz: doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Há uma consequência de buscarmos os aplausos humanos. Há uma consequência quando nós decidimos algo querendo buscar aprovação, querendo buscar gratidão das pessoas. Há uma consequência. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E esse galardão, meus irmãos, ele não é algum tipo de pagamento. Quando você faz a sua justiça para a glória de Deus, você não deve esperar o pagamento de Deus. Deus não está obrigado a te pagar pelos seus atos de justiça. Ele não fica obrigado a te abençoar se você faz certo tipo de coisa, se você toma certas atitudes. Cultivar esse tipo de pensamento, meus irmãos, é cair numa armadilha, é cair em erro, é cair em equívoco, né? Não é essa a nossa relação com Deus. Não é uma relação de fazer e receber com Deus. Não é assim que os filhos de Deus se relacionam com Ele. Ele não está obrigado com nós
em nada. Ele não está obrigado em nós, conosco em nada. E se você pode imaginar um exemplo de uma família com seus filhos pequenos. Um pai que tem o costume, ou pais, né, que tem o costume de dar ali no final do mês uma mesada para o seu filho. Você acha que um pai, quando ele vai dar a mesada para o filho dele, você acha que o que está passando no coração do pai é que o filho dele só está obedecendo ele por conta da mesada? O que você acha que o pai espera? O pai espera que a mesada é aquilo que ele usa para que o filho dele obedeça a ele? É claro que não, meus irmãos. O pai ele espera que o filho dele obedeça a ele porque ele o ama. O pai espera que o filho obedeça a sua autoridade porque ele reconhece o amor que ele dispensa na criação dele. Ele reconhece o amor do seu pai, ele respeita o seu pai. Nenhum pai oferece mesada para o filho apenas como moeda de troca, ou pelo menos não espera que isso seja necessário na sua relação com o seu filho. Nós não devemos, meus irmãos, esperar esse tipo de relação com Deus. Se nós somos alguém que viemos à igreja, ou lemos a Bíblia todo dia, ou oramos todos os dias e tratamos bem as pessoas ao nosso redor, esperando que Deus nos pague de alguma maneira, nos abençoe, Deus não é obrigado a nossa relação com Deus não funciona dessa maneira. Não funciona dessa maneira. Aí tem um texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Lucas 17, 10. Jesus está ensinando ali sobre quantas vezes se deve perdoar. E aí no final, ele dá esse seguinte exemplo. Ele fala do servo, né? Quando ele começa ali falando do servo, no capítulo 7, Jesus falando, ninguém espera que quando o servo vem cumprindo aquilo que você ordenou que ele fizesse, o patrão não é obrigado a chamar o servo a chamar o servo a servir a mesa e a sentar-se à mesa para comer. Primeiro o servo precisa cumprir as suas obrigações, né? Primeiro me serve, serve a mesa, e daí o Senhor come, depois os servos comem, né? Jesus usa essa relação entre Senhor e servo para dar um exemplo. E aí vamos ler o versículo 9 e 10 de Lucas 17. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? E aí o versículo 10. Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Servos inúteis que fizeram apenas o que deveriam fazer. Você acha que apenas por fazer o que você deve fazer, Deus te deve alguma coisa? Deus tem alguma obrigação com você? Qual que é então essa verdadeira recompensa? Qual que é o verdadeiro galardão? Porque Jesus disse, se vocês fizerem a sua justiça diante dos homens, vocês não vão ter o galardão, não é? De outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai. Qual que é esse galardão então? O que é esse galardão? Mais para frente nós vamos ver que há uma recompensa escatológica, né? Uma recompensa no final de todas as coisas, que é a coroa da vida. Mas ainda assim, aqui em vida, nós temos a recompensa que Deus nos dá, é a nossa relação com Deus. Essa é a nossa recompensa, meus irmãos, por viver uma vida buscando fazer atos de justiça para a glória de Deus. Uma relação com o Pai. Uma relação sincera com o Pai. Uma relação com o Pai que é totalmente sábio, que não erra. Uma relação de um pai que vai fazer de tudo para conseguir o melhor para o seu filho. Tudo que seu filho precisa. Uma relação com um pai que é justo e juiz. Uma relação com um pai que nunca erra e que é amor. Que é misericórdia.
uma relação verdadeira, viver em alegria e harmonia com a vontade de Deus. Esse é o nosso galardão, ainda aqui em terra. É claro que há uma promessa do porvir, da vida eterna, da coroa da vida, mas aqui, em vida ainda, nós experimentamos essa recompensa, esse galardão, que é relação com esse ser supremo que criou todas as coisas, e ter Ele como nosso Pai. E aí no final do versículo 1, Jesus diz: de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. E aí no versículo 2 Jesus continua. Vejam que então no versículo 1 Jesus deixou muito claro: não é para o benefício próprio de vocês que vocês fazem os seus atos de justiça. E não há por que vocês buscarem uma relação com o Pai Celeste de vocês de troca, em que você faz o favor e Ele te recompensa. Não é essa relação que o cidadão do céu tem com o seu Pai Celeste. Não é essa relação. E aí no versículo 2 então ele continua: quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Vejam então que aqui Jesus trata a esmola como algo que nós devemos fazer. Ele fala: quando pois deres esmola. Jesus está assumindo que essa é uma ordem que está muito clara para nós, que nós devemos dar esmola. Jesus não condena a caridade. Jesus não condena a caridade, Ele não condena a esmola, Ele não condena a oração, Ele não condena o jejum. E nós precisamos olhar para a nossa vida e ver, e sermos cautelosos, e perceber se nós estamos nutrindo a nossa piedade, se nós estamos agindo com obras de caridade ou não. Porque esse é o mandamento do nosso Deus. É assim que nós nutrimos a caridade em nossa vida, dando esmolas, com obras de piedade. É preciso então tomarmos cuidado, ter essa atenção. Esses são atos de justiça que Deus espera de nós, que Deus espera dos seus filhos, né? Quando, pois, deres esmolas. Jesus então aqui ele faz o ajuste, né? Ele então ajusta o ato de piedade. Não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, né? Ele instrui a maneira como a piedade deve ser praticada, né? Isso condena os marqueteiros evangélicos, né? Que ficam exibindo a sua caridade, que ficam exibindo seus atos de justiça nas redes sociais, né? Essa exibição por validação humana é que é reprovada por Jesus. É esse tipo de exibição que Jesus está reprovando. Não é o ato da caridade, não é o ato de dar esmola, mas é essa exibição, essa busca por validação, né? E aí Jesus faz o contraste, né? Jesus apresenta aqui o contraste. Ele fala assim: é assim que o mundo faz. É assim, Jesus não é falando para o seu público, é assim que os fariseus e os escribas fazem. E aí ele fala: mas vocês devem fazer de outro jeito, mas vocês devem viver de outra maneira, né? Jesus manda a observar os hipócritas da maneira como eles agem, e aí ele nos instrui como nós devemos agir. No versículo 3: tu, porém, né? Vocês, do contrário, não desse jeito, vocês, tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, né? Então Jesus ali ensinando, mostrando o contraste entre aquilo que não se deve fazer com aquilo que os seus discípulos devem fazer, devem fazer. E vejam que pode existir alguma contradição no texto de, vamos ler Mateus 5, no texto ali depois das bem-aventuranças.
quando ele fala sobre vós sois bem-aventurados, no versículo, Mateus 5, versículo 16, depois que ele falou das bem-aventuranças, ele fala o seguinte: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É importante esclarecer que não há nenhum tipo de contradição aqui. Aparentemente pode existir, né? Se Jesus numa hora ele está falando, que as pessoas vejam o que vocês fazem, e aí depois ele está falando que nem a sua mão veja o que a outra mão faz, né? Parece que pode existir uma contradição, mas é importante nós entendermos aqui o contexto. Mateus 5, Jesus está falando para os discípulos que os corações já estão voltados para Deus, que os corações já estão entregues a Deus. Ele acabou de falar das bem-aventuranças aqui no início do capítulo 5, né? É desse discípulo que Jesus está falando. É esse discípulo que tem que brilhar. É esse discípulo que tem que ser visto. É esse discípulo que tem o seu coração transformado, que tem que brilhar a luz de Cristo. Esse indivíduo mostra a sua luz por meio da humildade, por meio da mansidão, sendo pacificador, tendo fome de justiça e enfrentando perseguições por Cristo. Esse sim mostra a luz do mundo. Mostre a luz de um coração que é entregue a Deus, né? E aí em Mateus 6 ele faz esse contraste com aquilo que os hipócritas fazem, né? E aí ele diz: os discípulos não podem se parecer com os hipócritas, que querem mostrar os seus atos aos homens, mas devem praticar os seus atos de justiça em secreto, para que não sejam nem confundidos com os hipócritas, não sejam nem confundidos com aqueles que querem apenas a validação humana. No texto aqui Jesus então usa essa palavra, né? Hipócritas. Hipócrita é aquele que realiza essas ações externamente, mas cujo desejo do coração é receber algo em troca, né? Ele toma essa ação de dar, mas o que ele realmente quer é receber. Por isso que Jesus os chama de hipócrita, né? E os hipócritas, eles buscam a exaltação para si. O reconhecimento e a exaltação, elas devem pertencer somente a Deus. Nossos atos de justiça devem levar pessoas a conhecer, a verem Jesus Cristo e não a nós. É por isso que Jesus então se refere a eles de hipócritas, porque eles estão dando, mas na verdade o que eles querem é receber. Eles querem receber a bajulação, eles querem receber o reconhecimento. E nós devemos, meus irmãos, ser atentos quanto a essa hipocrisia sutil. Vamos ler Mateus 23, do 25 ao 27. Mateus 23, do 25 a 27. Veja como Jesus se refere aos hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas este por dentro estão cheio de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Os fariseus então, e os escribas são chamados de hipócrita, porque eles dizimavam meticulosamente, né? Sem nenhum erro, mas eles negligenciavam a justiça e a misericórdia, a fidelidade e a misericórdia. Limpavam o exterior do copo, mas não se preocupavam com aquilo que estava no interior do seu coração. Se preocupavam só com aquilo que podia ser visto, mas não com aquilo que só o Pai consegue ver. Só o Pai consegue ver. Um filho de Deus pratica a caridade, então, para a glória de Deus, não achando que vai resolver o problema da fome no mundo,
não achando que vai resolver o problema da pobreza, mas para ser visto como um espelho que leva alguém a ver a Cristo, dando oportunidade a pessoas de conhecer a Cristo e entender que o nosso ato de justiça reflete um ato de justiça muito maior, feito por Jesus. E aí, quando alguém te vê fazendo, que você tem essa oportunidade de falar para ele, tem um ato de justiça muito maior que foi feito. Tem um ato de justiça muito maior, por uma pessoa muito maior, por alguém que é muito mais elevado, não é? E aí o versículo 2, então, no final do versículo 2, ele continua: em verdade vos digo que eles, comparando com os hipócritas, né, eles já receberam a recompensa. Aplausos, o tapinha nas costas, a bajulação, o status, eles já receberam o que eles queriam. Eles já receberam a recompensa. E é preciso, meus irmãos, então, ter cautela, porque quando esse tipo de coisa começa a nos cercar, quando tem muito tapinha nas costas, quando tem muita palavrinha de afirmação dirigida a gente, quando tem muita gratidão assim, de palavras de gratidão, palavras de afirmação ao nosso redor, nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Nós temos que dar um passo para trás e falar: não, a glória não é para mim. Esse ato de justiça não é para o meu benefício, não é para mim, né? Quem é que essas pessoas estão enxergando? É a mim ou é a Jesus? Qual é a justiça? Quem que deve ser glorificado através das nossas ações, né? Tentar então roubar, meus irmãos, a glória de Deus é um pecado muito sério, e nós temos que estar muito atentos, se isso não tem acontecido diante de nós, né? Existe uma frase que resume muito bem o que Jesus está tentando ensinar aqui. A justiça não deve ser externa para mostrar como nós somos bons. A justiça deve ser interna para mostrar quão maravilhosa e poderosa é a graça divina. Nós não podemos esperar reconhecimento, nem usar o testemunho para o nosso ganho pessoal. Nós podemos sim esperar perseguição, isso nós podemos esperar. Nós podemos sim esperar obstáculos e contradições. Isso sim nós podemos esperar, como o próprio Pedro afirmou. 1 Pedro 3,14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. A nossa justiça deve, então, através dela nós não devemos esperar o nosso benefício, mas perseguição é algo sim que nós podemos esperar. Qual que é o propósito então final dos atos de justiça? Eles abrem uma oportunidade para que o mundo reconheça a maior obra de justiça, aquilo que Jesus fez ao justificar os pecadores. É para isso que servem os nossos atos de justiça, para mostrar aquilo que Jesus fez ao justificar os pecadores. Vamos ler o restante da nossa passagem, do versículo 3 a 4. Tu, porém, ao dares esmolas, ignore a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Esse é o ato então de justiça, meus irmãos, que nós devemos nos esforçar para que seja conhecido, não os nossos. O ato de justiça de Jesus é aquele que deve ser conhecido, não os nossos. Eu quero ler também Romanos 3, de 21 a 24. Romanos 3, 21 a 24 diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É essa a justiça que tem que ser conhecida. É essa a justiça que nós temos que nos esforçar
para que as pessoas ao nosso redor conheçam. É esse amor que nos salvou e que nos transformou que tem que se fazer conhecido, que nós temos que nos esforçar para que as pessoas, para que o mundo conheça. E aí eu quero encerrar dizendo, meus irmãos, que o serviço ao Senhor o serviço ao Senhor e a manifestação da glória de Deus é aquilo que deve nos impulsionar a nós tomarmos as nossas decisões no nosso dia, a nós tomarmos, ao nós servirmos a nosso Deus. Os atos de justiça e caridade são serviço ao Senhor. Eles são aquilo que Jesus espera de nós, né? E a manifestação da graça e da glória de Deus é isso que deve ser reconhecido através daquilo que nós fazemos. A graça e a glória de Deus deve ser manifestada pelo exercício da piedade, que se origina no nosso coração e que aí pode ser visto, pode ser observado por aquilo que nós fazemos, não para a nossa glória, mas para a glória de Jesus. Devemos então, meus irmãos, ter cuidado e observar muito bem o nosso coração, observar muito bem a nossa vida, para não usar a nossa justiça, para não usar o nosso testemunho para o nosso benefício, né? Mas fazê-lo, servir ao Senhor, com a esperança de que aquilo que nós fazemos levem os outros a conhecer o supremo ato de justiça, que é o perdão de pecadores através do sacrifício de Jesus.